Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. O tema de hoje está inserido no PET Saúde Digital, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Informação e Saúde Digital. É uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação que visa acelerar a transformação digital do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, por meio da integração entre ensino, serviços de saúde e comunidade. E um dos grupos tutoriais do PET, Saúde Digital, aprovado pela Universidade de Brasília, é o Transformação Digital no SUS, Estratégias para Educação, Tecnologia e Ampliação do Acesso à Saúde. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Catarine Lima Moraes, conhecida de vocês, a habituê do podcast da Rebraus. Ela é da Universidade de Brasília e é vice-coordenadora da nossa Rebraus. E aí, Catarine, bem-vinda. Bem-vinda, Helena. Muito bom estar de volta aqui com você e com os ouvintes da Rebraus. Já tem um tempinho, né, que a gente não aparece por aqui. E para falar hoje desse tema, que eu acredito que muitos ouvintes que estejam inseridos na universidade também estejam participando do PET Saúde Digital. Como você bem colocou, aqui na Universidade de Brasília, a gente teve um projeto aprovado do PET Saúde Digital, que está sob coordenação geral da professora Valéria Mendonça, e eu estou num grupo tutorial, que a gente denomina de GT1, que é justamente para a gente comentar o tema desse podcast, que é intitulado Promoção do Letramento Digital na Rede de Atenção à Saúde, o co-design como uma estratégia para o programa de formação dos profissionais de saúde e uso apropriado, ético e crítico das novas tecnologias digitais no SUS. Então, um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Maravilha. Então recapitulando aqui para o nosso ouvinte, você tem esse programa grande de Brasília que foi aprovado e você está especificamente no braço dele. Justamente, Helena. No nosso PET Saúde Digital, que é esse transformando a transformação digital no SUS, nós conseguimos aprovar aqui na universidade 16 grupos de trabalho. Então, eu estou inserida no primeiro grupo de trabalho, que a gente denomina de GT1. Ai, que legal, bacana, bastante grupo, hein? Aprovamos bastante grupos, então, assim, a gente está com um trabalho muito gigante nesse movimento de coordenação entre a universidade, a Secretaria de Saúde e o Hospital Universitário também são os grandes atores nessa execução por 2 anos do PET Saúde Digital. Maravilha. São 2 anos, é o projeto? São 2 anos, então, assim, cada grupo de trabalho a gente tem um tutor orientador, que ele necessariamente precisa ser um profissional da área da saúde, e o outro tutor, ele é recomendável, de acordo com o edital que a gente concorreu, que seja de outra área, das mais diversas áreas. Então, esse PET, ele traz essa inovação, que é a gente fazer essa interdisciplinaridade, principalmente com o pessoal da tecnologia, para que misture tecnologia, área da saúde, as propostas dos monitores, né, que o grupo é formado pelos tutores orientadores, preceptores, que são o pessoal que está no serviço, os monitores, que são os nossos alunos, e aí isso também é das mais diversas áreas, para que haja essa interação, e ainda a figura do orientador de serviço, que é aquela pessoa que está conectada à participação social, os movimentos de participação social, os movimentos sindicais, para que haja essa interação entre esses atores, tanto da academia quanto do serviço de saúde. Estou entendendo. Me diz uma coisa, Catarina, esse GT1, ele é coordenado por você, é um coordenador só? Um coordenador e um tutor, né, que é como se fosse a figura do vice-coordenador. Então, estamos eu nesse GT1, junto com a professora Josivânia, que é da administração. Então, o GT que foi muito, a gente combinou muito bem, né? Eu da área da saúde, a professora Josivânia da área da administração. Quando a gente fez esse desenho de trabalhar com co-design, a gente foi também beber água na administração, que já trabalha também com essa proposta de co-design, para a gente pensar em indicadores, né, de como a gente vai fazer esse processo do co-design junto com o letramento. Que a gente já tem alguns podcasts, né, Helena? Quando a gente falou do Ofélia, o Ofélia em si é uma proposta de co-design, né? Então, a gente já tem alguns episódios que passamos por essa ideia do co-design.
Isso. Eu vou até colocar, inclusive, na descrição do episódio, aquele episódio que você falou sobre Ofélia, para a turma recordar e entender um pouquinho o que que é o codesign, né. Acho que fica legal assim. Pois, Catarine, vamos lá. Como é que você contextualiza aí essa proposta dentro desse projeto macro do PET? Bom, então, dentro dessa estrutura do PET, né, que é esse transformação digital no SUS, o nosso grupo de trabalho que vai focar principalmente em um dos eixos de trabalho que era proposto pelo PET Saúde Digital, que é a formação crítica em saúde digital. Então, quando a gente teve a nossa primeira conversa com o pessoal da Secretaria de Saúde, nos foi apresentado essa necessidade de formação dentro da própria política de educação permanente da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Então, nós achamos por bem, olha, se o PET tem essa linha de formação crítica para a saúde digital, existe uma política de educação permanente dentro do Distrito Federal que prevê esse processo de informação para as tecnologias do SUS, a gente vai propor, né, nesse primeiro GT, essa formação de capacitar, né, ou de fazer o aperfeiçoamento desses profissionais que estão na linha de frente do SUS para esse uso ético e estratégico das tecnologias digitais. Porque, além disso, Helena, a gente precisa entender que esse movimento ele dialoga muito bem com a prioridade 5 da Estratégia de Saúde Digital do Brasil, que é justamente a formação de recursos humanos para a saúde digital. E nesse movimento, eu tenho levantado a bandeira de que não é possível a gente pensar em fazer processos de formação de profissionais de saúde ou fazer processos de educação em saúde com os usuários se a gente não utilizar o letramento digital como esse mediador. Então, dentro do próprio edital do PET Saúde Digital, isso foi muito bacana, porque a palavra letramento digital ela aparece dentro do edital. Então, isso para a gente que trabalha nessa área, né, isso é um grande avanço da gente ver o nome, né, denominado corretamente, letramento digital. Então, eu falei, olha, é a oportunidade que a gente tem de pensar em trabalhar com letramento digital nessa perspectiva de formação de recursos humanos para o SUS. Mas, dentro dessa própria política do Distrito Federal, eles têm uma pegada, né, de construção de processos educativos muito construtivista, que é essa participação interativa. Eu falei, olha, então já deixa, vamos pensar no co-design, que é justamente a gente identificar essas necessidades de formação, que é muito utilizado quando a gente pensa em intervenções, né, nos trabalhos. Mas eu falei, olha, a gente pode pensar isso numa proposta de um plano educacional, fazendo o processo de educação permanente, mapeando quais são essas temáticas de saúde digitais que estão fragilizadas, né, com os profissionais de saúde, mas também eu vou envolver os usuários. Por quê? A gente pode perceber que talvez o usuário, né, ele tem algumas demandas relacionadas ao uso das tecnologias digitais em saúde que talvez não são percebidas pelo próprio profissional de saúde. Então, incluir esse usuário nesse movimento, ele vai permitir o quê? Que eu faça essa identificação e esse mapeamento onde estão essas lacunas desse usuário que ele precisa para fazer esse movimento de usar as tecnologias digitais de maneira ética e consciente. E eu também vou vir com as demandas do próprio profissional de saúde. Ao invés de criar uma estrutura pronta, como geralmente acontece. Eu vou falar de saúde digital para formação, eu vou ter uma aula conceitual de letramento digital, eu vou ter uma aula conceitual sobre interoperabilidade de sistemas de saúde digital. Não é essa a proposta. A proposta é que esses conteúdos emanem desse processo de oficinas. A gente vai aplicar, num primeiro momento, questionários que mensuram letramento digital, tanto dos usuários quanto também dos profissionais de saúde. Depois, a gente vai analisar, dentre outras variáveis, incluindo o que o serviço tem dos recursos digitais, quais são, no segundo momento, essas fragilidades que eles percebem, e a gente vai construir as vinhetas, que são os casos, né, fictícios que a gente constrói para emanar esses conteúdos. E aí sim a gente sistematiza todo esse conteúdo, como a gente vai abordar, de que maneira a gente vai abordar com esses profissionais de saúde. É claro que é um processo que ele é bem trabalhoso nesse processo, ainda bem que a gente tem 2 anos para trabalhar com isso. E nesse movimento, dentro dessas oficinas de formação, que é o que a gente denominou no projeto,
a gente também vai acabar produzindo materiais destinados para os usuários, como, por exemplo, criação de estratégias e recursos para que eles consigam aplicar junto aos seus usuários. Então, a ideia do projeto é essa: eu acabo fazendo a formação do profissional por conteúdos e dificuldades percebidos por eles e necessidades dos usuários, mas também eu consigo, ou pelo menos é a intenção do projeto, que a gente consiga entregar materiais que possam ser de suporte para o uso da saúde digital. É importante lembrar que a gente fez esse movimento inicial, o projeto iniciou agora finalzinho de agosto, e a gente foi fazer visita aos gestores, né, entender, explicar o projeto e tudo mais. E algumas, né, na própria conversa já foram identificados para a gente algumas dificuldades que eles têm, principalmente em relação ao processo de comunicação. E aí a gente não pode perder a oportunidade. A gente está falando de saúde digital, de letramento digital, mas o grande guarda-chuva, como eu costumo dizer, é o letramento em saúde. Então, as barreiras comunicacionais do tete a tete, que eu costumo dizer, também serão trabalhadas nesse processo. Porque eu entendo que fazer o letramento digital, ele envolve fazer educação por outros tipos de mídias, que não só a digital. Esse é um entendimento que eu tenho. Às vezes, as pessoas têm essa ideia de que, não, eu preciso do digital, eu só vou colocar as pessoas em frente ao computador e vou lá. Não, eu acho que existem outros tipos de mídias que a gente pode fazer esse processo para a promoção do letramento digital e do uso ético dos recursos digitais em saúde. Então, em suma, é essa a grande ideia. A gente espera ter pernas para trabalhar durante esses 2 anos com esse projeto. Bom, você está acostumada a fazer isso, não é a primeira vez que você trabalha com codesign, já tem outras experiências no Brasil, já até falou com a gente da experiência de Manaus, não é? E também a outra de São Cristóvão, né? Está fazendo outras agora, então eu acredito que você vai ter facilidade, né. A questão das pernas é só o tempo, né. Mas como você não vai trabalhar com validação, que é o que demora, né, você vai trabalhar mesmo com desenvolvimento e aplicação, eu acredito que o tempo vai ser bom para você. Assim a gente Não vai ser espera. calmo, não vai ser calmo, vai ser bom. São duas coisas diferentes, né, Helena? Uma coisa é ser calmo. É, bem diferentes. Quem trabalha nessas áreas sabe. Mas, assim, eu gostei, é uma outra coisa, está casando com a política de estratégia digital para o SUS do governo, né, então acaba que você entrega uma coisa fundamentada nisso, né, acaba sendo bem legal. E bem inovador também em relação aos pets tradicionais que se tem, né. Então sai um pouco da caixinha, como se diz, né, e avança um pouco nisso aí e acaba jogando o letramento em saúde aí dentro do letramento digital, né. Eu acho que sim, Helena. É, Eu acho que não tem como a gente trabalhar indissociado, né? As duas coisas andam. O muito princípio é o comuns, mesmo. né. O princípio Isso. é o mesmo. O que muda é só o contexto, né? Que a gente sempre fala. Falar em letramento é contexto e conteúdo. A gente está mudando para um contexto digital, que é a necessidade que vem tanto do Brasil quanto do mundo, né? Quando a gente pensa na saúde digital, né? E aí é o grande desafio que eu sempre falo. A gente precisa tomar o cuidado para não excluir mais ainda, ao invés de incluir as pessoas. E por isso que eu falo do uso de outros tipos de mídias, porque os públicos são os mais diversos que os profissionais que estão na ponta precisam atender. E às vezes vai ter aquela pessoa que tem a dificuldade do digital mesmo, e eu preciso, de alguma maneira, tentar incluir ela nesse mundo, nessa loucura que está essa questão da saúde digital, né? Então, é um desafio muito grande. É, e é como você diz, né, o grande guarda-chuva é o letramento em saúde, né, porque a comunicação não existe sem ele, então acaba que você é obrigado a usar estratégias para poder promover isso, em vista de querer promover outras coisas, né. E essa preocupação sua é uma preocupação que procede, Catarine, porque nós estamos terminando uma pesquisa agora aqui em Fortaleza, onde a gente entregou podcast e vídeo para a comunidade, sabe. E eu notei, lógico, não vou dizer que não houve alguma melhoria, algum desenvolvimento de habilidade para o letramento em saúde no grupo que foi trabalhado conosco, né, mas assim, o que eu notei, não basta ter o vídeo na tua frente, e não basta escutar o podcast, você tem que saber escutar, e você tem que saber assistir, porque o problema não é como você disse, não é você jogar a pessoa na frente do computador.
Né, ela tem outras características pessoais e culturais e sociais que interferem na maneira até como ela assiste e escuta, não é? Sim, Helena. E hoje a gente é bombardeado de recursos midiáticos, né? Enfim, você deu o exemplo ou do vídeo ou do podcast. E a gente precisa entender como é que essas pessoas acabam consumindo esse tipo de informação. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É essa produção e esse momento que a gente tem com eles para minimamente entender. Eu também sou muito pé no chão do ponto de vista assim, olha, a gente não vai conseguir abraçar ou resolver esse problema. Mas minimamente é isso, é entender como é que é o uso do podcast, como é que é o uso dessa internet que está aí para ser utilizada para os recursos, para se fazer saúde, para se pensar saúde. E aí eu acho que quando a gente traz eles, ou uma parcela que seja representativa desses usuários, a gente às vezes desperta para coisas que a gente nem tinha imaginado que é essa vivência deles. E aí, por isso que é importante, quando vocês finalizarem o Ofélia, né? A gente ter, porque o Ofélia é justamente isso, é a gente ter essa opinião dessas pessoas que são os consumidores. Porque senão fica aquela coisa assim, eu acho que é isso, aquela coisa bem prescritiva. Eu acho que ele precisa desse tipo de mídia para acessar. E às vezes não é. E é isso, é entender um pouco, o que é como os artigos falam, né? É entender a natureza do solo. É onde essas pessoas estão, ou pelo menos parte desse grupo, aonde eles estão, para que a gente possa pensar nessas estratégias do como fazer. Até mesmo os próprios profissionais de saúde, né? A gente foi. Isso veio com a pandemia, né? Nos foi colocado e apresentado de maneira mais enfática a saúde digital, em que a gente não teve muito para onde correr. Então, existem ainda lacunas de profissionais que têm dificuldade de manusear os sistemas, que vão desde prontuário eletrônico, coisas de puxar relatórios, e que muitas vezes a gente não consegue descobrir, porque fica muito é, com um pano muito em cima, né? Várias coisas vão acontecendo e a gente não para muitas vezes para fazer o uso crítico, né? E pensar criticamente sobre como a gente tem consumido essa saúde para a gestão e para a promoção da saúde. Exatamente. É como você diz, quando o Ofélia tiver concluído o processo de tradução e validação, eu penso que é um material que vai ser disponibilizado para as pessoas, então vai popularizar essas possibilidades que se tem de fazer o codesign realmente, de fazer alguma diferença, né. Porque eu estava pensando outro dia, por exemplo, um podcast, né. O jargão básico que você justifica a vantagem do podcast é que ele pode ser ouvido quantas vezes você quiser, em qualquer lugar e fazendo atividades concomitantes, certo? Aí me bateu o seguinte aqui: qual é o nível de aprendizagem da pessoa quando ela está fazendo atividades concomitantes? Porque não é um podcast de disseminação de conhecimento, é um podcast educativo. Então, a pessoa que está lavando louça, ela está realmente compreendendo a mensagem que está vindo ali? É uma coisa que nós vamos ter que discutir no futuro, né. Isso eu me pergunto, porque é uma análise crítica às vezes. Eu estou ouvindo podcast e estou fazendo outras coisas aqui, o negócio está tocando. Depois eu paro e falo assim, gente, peraí, deixa eu dar uma volta, porque eu não entendi. Ou eu não entendi porque realmente eu não estava com a atenção focada para aquele momento. E a gente está nesse mundo cada vez mais multi, a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que parar para refletir sobre isso mesmo, né? E é engraçado o quanto o conhecimento avança, né? Porque até um tempo atrás a gente tinha essa justificativa e hoje a gente já questiona essa Isso, justificativa. Então, o isso. conhecimento é bom porque vai evoluindo e a gente vai se tornando cada vez mais crítica em relação àquilo que a gente mesmo produz, né? A gente produz e gosta e justifica mesmo, só que a gente fica crítico, a gente fica crítico. Eu estava assistindo outro dia, eu vou dar de novo o exemplo que eu dei com vocês uma vez da missa. Eu estava assistindo a missa gravada, ao vivo online, né, e eu estava prestando atenção. Não estava fazendo nada, só prestando atenção na missa. Devo ter voado, porque eu simplesmente não me lembro da segunda leitura. Numa igreja católica, eu não me lembro da segunda leitura, não me lembro. Quando a missa acabou, eu aproveitei que ela estava online gravada, eu voltei para tentar ver o que eu tinha perdido. Por sorte, o que eu perdi não comprometeu a compreensão do resto, que veio depois da missa, mas poderia ter comprometido, né? Se eu não tivesse pego aquele tanto. Então, será que o indivíduo que está assistindo um vídeo, que está ouvindo um podcast, se ele achar que perdeu um pedaço, será que ele tem o pensamento? Eu vou voltar porque isso está me prejudicando a compreensão?
né, não sei. São coisas, elucubrações, né, elucubrações. Com elucubrações que dá margem para a gente pesquisar, É. investigar, né. E esse processo, ele é muito engraçado, porque o PET, por si, ele é uma ação extensionista, né, mas é na conversa que a gente teve com o grupo, a gente falou: "A gente não pode deixar e perder a oportunidade de transformar pesquisa, extensão, extensão em pesquisa", sabe, a casadinha, porque é muitos dados ricos que a gente vai construir a partir desse PET. Então a gente está nesses 2 movimentos também. A gente tem a proposta da extensão, porque precisa passar na secretaria para a gente ter esse acesso ao campo e etc, para fazer esse mapeamento, mas também a gente está com o movimento da pesquisa em si, porque vai aplicar questionários e a gente tem o interesse de divulgação científica mesmo disso. Se deu certo, se não deu, né? O que precisa melhorar, o que precisa refinar em relação àquilo que a gente planejou, né? Porque é um trabalho bem grande e que merece ser publicado não só como um relato de experiência, mas sim como uma pesquisa mesmo que a gente possa estruturar e dar esses encaminhamentos, né, do que possa ser feito ou refeito de uma maneira diferente. E que facilite a replicação por outros serviços, né, exatamente, você tem muita razão. Bom, você adiantou algumas coisas estratégicas da metodologia, mas mesmo assim, conta assim, essa proposta toda que você contou, como é que você está pensando metodologicamente em fazer, em que serviços você vai? Bom, então, metodologicamente, a gente está nesse processo de autorizações, enfim, seja para extensão e seja para pesquisa concomitante, para que a gente possa. Primeiro passo é, a gente está nesse processo de mapeamento dessas unidades. A gente tinha uma ideia de trabalhar apenas com atenção primária. No primeiro momento, era essa a proposta. Mas quando se abriu o edital para a seleção de preceptores do serviço, veio muito preceptor com interesse em trabalhar no grupo temático, né? Da atenção secundária. Isso nos surpreendeu também. E eu falei: olha, por que não? A princípio era só atenção primária, vamos estender também para a atenção secundária, porque dentro da atenção secundária também tem os seus gargalos. E uma preceptora me disse algo que depois eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Parece que a atenção secundária ela fica espremida, a gente quase não fala muito desse processo de atenção secundária. Ou ela está na primária, ou ele está a nível hospitalar. Eu falei, então, a gente vai trabalhar na secundária. Então, a ideia de trabalhar nos serviços, a gente tem 2 unidades de saúde aqui no Distrito Federal que vão ser trabalhadas, porque a lógica de pensar a saúde digital na atenção primária tem os seus gargalos diferentes da atenção secundária. E a gente vai trabalhar também em locais e centros especializados ambulatoriais da atenção secundária, que fazem principalmente a dispensação daqueles dispositivos de medida de glicose, que faz o uso para usar esses aplicativos e etc. Então, o foco vai ser nisso. Então, são 2 serviços que têm essa natureza e tem 2 serviços de atenção primária. E, além disso, nós temos preceptores que estão também a nível central. A gente acha que também trabalhar nesse nível central, né, desses locais onde muitas das diretrizes são pensadas e são repassadas para quem está lá na ponta, também é essencial nesse processo de formação dessas pessoas que estão na gestão do serviço. Então, serão 4 serviços, né, que vão estar na ponta, digamos assim, mais o serviço de gestão da atenção secundária, que é a formação dessas pessoas que geralmente são as responsáveis por replicação do processo de educação continuada. Então, a gente entende que trabalhar na ponta é importante, mas também trabalhar com aqueles que irão dar sustentabilidade, que são os gestores, também é extremamente importante. É uma Ofélia, mais uma vez, a gente trabalha com quem está na ponta, a gente trabalha com a comunidade, a gente trabalha a nível de gestão central também. Então, é esse o cenário. Pactuado isso, né, que aí a gente conversou como que isso ia fazer dentro do serviço, a gente está indo nesse processo de apresentação para os gestores locais do processo, entendendo aonde estão as demandas mais ou menos iniciais. Saiu as autorizações, a gente começa o projeto em si, que é fazer com questionários essa aplicação com os profissionais e com os usuários do serviço, e também depois entender quais são essas dificuldades para além do questionário. Então, a gente vai ter momentos de oficinas, as primeiras oficinas, elas vão ter essa natureza de pegar os resultados dos questionários, discutir isso entre os pares, para entender de onde vem o conteúdo e que conteúdo a gente vai abordar e de que maneira a gente vai abordar esses conteúdos com os profissionais. Os usuários, nesse momento, eles vão servir para a gente como esse suporte do que vem da população de necessidade.
E no que vem da população de necessidade, a gente propõe as ações para os profissionais e os recursos tecnológicos ou midiáticos que a gente vai trabalhar para os usuários na ponta. Então, a ideia do processo até processo avaliativo é quais produtos a gente consegue fazer para o serviço. A gente consegue fazer, vídeo? A gente consegue fazer o que desse ponto de vista? Por quê? Em uma conversa que a gente teve em uma das unidades básicas, e que eu não sabia, né, porque não sou tão aprofundada nessa questão da gestão da atenção primária, é que o novo financiamento ele vai depender de uma coisa que é muito básica, teoricamente, que é um dos indicadores, essa avaliação das consultas dos profissionais de saúde. E essa avaliação é feita pelo meio digital. E ela falou assim: olha, Catarina, a gente já colocou o QR Code porque a gente achou que ia ser mais fácil e não funcionou o QR Code. Então, assim, a gente precisa criar outras ferramentas, nem que seja um manual passo a passo de como ele vai apontar o QR Code para ele conseguir acessar. Outro problema são os sistemas que às vezes são todos interconectados e às vezes ele precisa posicionar o rosto, como que ele vai fazer isso? Então, são coisas que a gente começa a mapear nessa primeira conversa, mas que a gente vai validar isso quando a gente for para as partes das oficinas dos pacientes, dos usuários e dos profissionais. Aí sim, a gente faz o processo educativo com os profissionais, com o processo avaliativo por meio das produções que vão ser dessa sistematização educacional, né? Porque isso fica para o serviço também. Legal. Só assim, detalhando um pouquinho para facilitar para um ouvinte que queira copiar a ideia. Você já tem uma ideia ou já colocou no papel quantas oficinas serão necessárias ou vai decidir de acordo com o que aparecer? A gente faz uma proposta, uma estimativa, de que a primeira oficina ela vai ter que acontecer, porque é esse mapeamento inicial, e as outras a gente está estimando de, no mínimo, umas 4 oficinas nos serviços para cada assunto. É óbvio que vai sair, a gente já imagina, né, que dentre as dificuldades, a questão da interoperabilidade dos sistemas, mas que isso não está na nossa governança. Então, a gente vai tentar conduzir essas oficinas para aquilo que é da gerência do profissional de saúde, o que ele pode fazer dentro daquilo que ele tem. Então, a gente está estimando mais ou menos umas 4 ou 5 oficinas em cada um dos serviços. Legal, legal. Tá aí, pessoal. É para vocês ouvirem e pensarem. Olha aí, muita gente lidando com pet saúde, aí pet saúde digital agora. De repente, você está dando ideias brilhantes aí para a turma poder pensar em projetos específicos, né? Muito bom, muito bom. Estou muito contente, Catarine. Aí, logicamente, eu vou grudar em você para você ir contando. Você pode contar para nós os intermediários, né? Você não vai voltar aqui daqui 2 anos para falar sobre isso, né? O que está Você vai acontecendo? O que está é, funcionando ou não? ou não, o que que você mudou, o que que você pôde manter, né? Acho que na hora que você tiver as autorizações e você efetivamente começar, um mês depois que você tiver começado, você vem para cá de novo Vou e contar o conta que, que para a saiu da gente. primeira oficina, né? Saíram da primeira oficina, o que, que a gente teve que recalcular a rota. E eu acho isso importante. No projeto a gente até colocou isso, né? Um momento que é, por exemplo, a gente estimou 1 ano para a gente fazer, porque a gente já vai ter feito algumas oficinas, né? Então, agosto, setembro do ano que vem, a gente pretende fazer um seminário de apresentação do que a gente tem de parcial, tanto para o serviço, né, e para a Secretaria de Saúde, e entender se a gente vai precisar recalcular a rota para o outro ano, o que a gente vai precisar fazer de readequação de oficinas, enfim, o que, que a gente tem produzido até no final desse ano. No final do ano, né? No final do ano Daqui um de ano, projeto, né? isso. Daqui a 1 ano. Maravilha, pois nós vamos contando com vocês. Aliás, eu espero contar com você em outras atividades que eu sei que você está envolvida lá na UNB, então, vamos fazer uma escalinha aí para você estar conosco, de preferência seguidamente, para a gente ir acompanhando aí teus passos e copiando teus passos também para as realidades da gente, né, isso é muito importante, né. E Bom, nada tão importante como a gente está iniciando outubro, que é o mês do letramento em sau e, né, é o mês do letramento em saúde, é o mês onde aparecem os heróis do letramento em saúde, né. Então você, mais uma vez, né, está cumprindo seu papel de heroína do letramento em saúde, que você já cumpriu tantas vezes, né, mas está dando o pontapé inicial bem agora, no mês do letramento em saúde, né, numa proposta extremamente interessante. se fosse combinado, não estaria tão certo nesse casamento, né? Do mês do letramento.
Não é? Muito legal, muito legal. Fico muito entusiasmada. Aliás, para falar a verdade, sem exagero nenhum, eu estou aqui arrepiando. Porque eu acho muito legal a proposta, sabe, eu acho muito legal, fico muito entusiasmada. Eu estava falando com os meus alunos essa semana que eu dei letramento e eles falaram assim: "Ah, professora, não sei o quê, não sei o quê". "Ah, eu não sabia, mas eu faço letramento". Aí foi outra coisa assim, assim: "Vou avaliar minha empresa". "Ah, eu faço letramento". Eu falei: "Ó, pessoal, é o seguinte, eu não quero saber se vocês fazem ou não só, eu quero que o nome apareça, porque se o nome não aparece, para ninguém é letramento, tem que aparecer. A pessoa tem que saber que você está propositadamente fazendo alguma coisa letrada em saúde, não é não?" Sim, eu acho que é isso. É aquele ditado: "Dá nomes aos bois", né, do que você está fazendo, e eu sempre falo isso também nas minhas disciplinas. A gente faz, e eu sempre referencio aquele artigo que é um vinho velho com a rotulagem nova, mas a gente precisa colocar essa rotulagem para ser conhecida do que a gente está fazendo, porque senão a gente não avança em relação ao conhecimento, não avança enquanto área, que tem indicadores que precisam ser avaliados, que precisam ser melhorados, né, em relação àquilo que a gente produz, né, aquilo que a gente está fazendo enquanto profissional de saúde. Exatamente. Então é isso aí, Catarina, tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que só agradecer, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que possa ter contribuído um pouquinho para quem está nesse PET, ou também para quem não está no PET, mas que, né, às vezes está lá pensando num projeto que está na atenção primária, na secundária, enfim, e que possa utilizar o letramento como esse carro-chefe, por meio de diversas metodologias que a gente possa explorar esse assunto. Maravilha. E assim, lembrando, né, nossos ouvintes, quem estiver desenvolvendo alguma atividade interessante nesse mês de outubro, fala com a gente, mesmo que venha para cá em novembro, mas vai contar que fez alguma coisa em outubro, né, diferente do habitual, né não? É bem isso. Então, Catarine, brigadão. Foi um prazer você estar aqui, muito obrigada por ter vindo e, assim, obrigada aos ouvintes também, nossa audiência, graças a Deus, está constante e crescente, isso é muito bom. Então, agradecemos aí aos ouvintes e esperamos todo mundo no nosso próximo episódio. Quem sabe será com você mesma, né? Vamos ver. Até lá, Até obrigada, lá. Catarina. Tchau, tchau. Tchau.